No silêncio de Deus, toda maldição hereditária é quebrada. Você não chegou aqui por acaso. Existe um motivo profundo para que neste exato momento você esteja diante desta mensagem. Dentro de você, há perguntas que parecem não ter resposta, feridas que continuam abertas, marcas de dores que vieram antes mesmo de você nascer. Talvez você já tenha percebido que sua vida carrega ciclos que se repetem, relacionamentos que desmoronam sem explicação, portas que se fecham quando tudo parecia dar certo, doenças que se manifestam como herança inevitável, medos que se multiplicam sem razão aparente. É como se houvesse uma corrente invisível, um peso que atravessa gerações, e por mais que você lute, sempre acaba voltando ao mesmo ponto. Mas ouça com atenção, o silêncio de Deus que você sente não é abandono. Esse silêncio é uma convocação. Ele está chamando você para reconhecer que há uma batalha espiritual, que não se vence com força humana, mas apenas com rendição total diante da sua presença. Talvez você tenha interpretado o silêncio como ausência, mas na verdade é nesse silêncio que Deus trabalha em segredo, desarmando os inimigos invisíveis que tentaram aprisionar sua linhagem. Cada segundo deste vídeo é um portal espiritual para que você compreenda uma verdade que pode mudar tudo. Maldições hereditárias não têm a última palavra sobre sua vida. Há um sangue que fala mais alto do que qualquer sentença passada, e esse sangue clama por você hoje. O silêncio de Deus é o prelúdio de um som que fará tremer as trevas, é o intervalo entre o desespero e o milagre. Você vai entender que não está condenado a repetir os erros dos seus antepassados, que não precisa carregar os fardos que foram colocados sobre seus ombros antes mesmo de você nascer. Há uma promessa que rompe gerações, um ato de amor que já foi consumado na cruz, e esse ato pode apagar cada marca que parecia imutável. Prepare-se, porque ao longo desta jornada, cada palavra tocará o mais profundo da sua alma e despertará em você uma consciência nova, a de que a libertação não está distante, mas já começou agora. O silêncio de Deus como prova da sua presença oculta. Você olha para a sua vida e pergunta em silêncio: onde está Deus agora? Por que não ouço a sua voz? Será que Ele me abandonou? É nesse vazio, nessa sensação de abandono, que o coração se desespera. Mas eu te digo, o silêncio que você interpreta como ausência é, na verdade, o campo sagrado onde a minha presença opera em segredo. Não se engane, filho meu. O meu silêncio nunca é indiferença. O meu silêncio é estratégia. Quando você sente que o céu está mudo, é porque estou construindo respostas que não podem ser vistas ainda. Eu me calo para que você aprenda a perceber o que está além dos seus sentidos. Você pensa, se Deus me amasse, Ele falaria. Mas eu te afirmo, é justamente porque eu te amo que me calo. É nesse silêncio que a sua alma se despede das distrações. E finalmente você se volta para dentro, reconhecendo a sua dependência absoluta de mim. Lembre-se de que, antes de existir som, existia silêncio. E foi desse silêncio que eu criei todas as coisas. Quando a sua vida parece paralisada, não é o fim. É o início de uma nova criação. No silêncio, eu estou desfazendo as amarras invisíveis, quebrando as cadeias que tentaram prender gerações da sua família. Você não vê, você não ouve, mas já está acontecendo. Pense, se tudo o que você pedisse fosse imediatamente respondido, onde estaria a fé? Se a cada clamor houvesse um eco imediato, você não aprenderia a confiar no invisível, apenas no visível. O silêncio é a escola da fé. É o lugar onde eu moldo o seu coração. É o processo em que eu tiro as máscaras da sua alma e revelo quem você realmente é. É nesse silêncio que você descobre que maldição hereditária nenhuma tem poder maior do que a minha cruz.
Você sente o peso da herança de dores, de fracassos, de pecados que parecem se repetir como uma maldição inevitável. Mas no silêncio, estou agindo para apagar cada sentença que não foi escrita por mim. Você herdou marcas que não escolheu, mas agora vai herdar um novo nome, uma nova identidade, uma nova história. O silêncio não é prova do meu afastamento. É a sombra da minha mão cobrindo você enquanto preparo a vitória. Você pensa que está sozinho, mas já percebeu como o silêncio amplifica o som do seu coração. É assim que eu faço. Eu silencio o mundo ao redor, para que você ouça o que precisa ser transformado dentro de você. Eu silencio as vozes externas para que você finalmente perceba as correntes internas que precisam ser quebradas. O silêncio não é castigo, é revelação. Neste exato momento, eu trabalho no invisível. Onde você só vê escuridão, eu já vejo luz. Onde você só sente vazio, eu já planto plenitude. Onde você só enxerga repetição de dores familiares, eu já escrevo libertação. Eu sou o Deus que fala até quando me calo, e cada segundo do meu silêncio grita a promessa. Toda maldição hereditária será desfeita, porque o silêncio é o palco onde a vitória começa a nascer. Entenda, o inimigo teme o meu silêncio, porque ele não sabe o que estou planejando. É no silêncio que eu confundo as trevas. É no silêncio que eu desarmo as armadilhas. É no silêncio que preparo a cena da sua libertação. Não interprete como abandono aquilo que é o maior sinal do meu cuidado. Eu me calo porque estou agindo. Eu me escondo porque estou revelando. Eu me silencio porque estou quebrando o que você nunca conseguiria romper sozinho. No silêncio, você será provado, mas também será promovido. No silêncio, você chora, mas também amadurece. No silêncio você não me ouve, mas aprende a sentir a minha presença de forma mais profunda. E quando eu falar novamente, você entenderá que não era ausência, era preparação. E verá que o silêncio de Deus é sempre o prelúdio da vitória, que transforma tudo. As vozes invisíveis que atravessam gerações. Você já percebeu que existem dores que parecem não nascer em você, mas em histórias que vieram antes de você? É como se houvesse uma sombra que se estende além do seu tempo, alcançando sua vida sem permissão. São vozes invisíveis que atravessam gerações, ecos de escolhas, pecados e pactos que foram feitos muito antes do seu nascimento. Você não entende de onde vem o medo que paralisa, a rejeição que machuca, a repetição de fracassos que insiste em se manifestar. Mas eu te digo, essas vozes não foram designadas para definir quem você é. Cada família carrega marcas espirituais, ciclos de destruição, laços de opressão, comportamentos que se repetem como se fossem inevitáveis. Filhos que sofrem as mesmas dores dos pais, famílias que enfrentam as mesmas ruínas que seus avós enfrentaram. Talvez você já tenha se perguntado, por que tudo na minha vida parece seguir o mesmo caminho de dor que tantos outros na minha família seguiram? A resposta não está apenas no que os olhos veem, mas no que os olhos não conseguem enxergar. Essas vozes são como correntes invisíveis que tentam prender você ao passado da sua linhagem. Elas repetem sentenças. Você não vai conseguir. Você sempre será rejeitado. Você nunca será livre. São palavras não ditas, mas sentidas. São como grilhões espirituais que atravessam o tempo, tentando apagar a promessa que eu já plantei em você. Mas escute, nenhuma dessas vozes é maior do que a minha palavra. O inimigo sabe que se conseguir aprisionar uma geração, ele pode prender várias. Ele sabe que se conseguir plantar a semente da derrota, do medo ou da destruição em uma família, essa semente pode crescer de geração em geração, até que alguém tenha coragem de romper o ciclo. Esse alguém sou eu, levantando você agora.
O peso que você sente não é apenas sobre a sua vida, é sobre toda a história da sua casa. Mas eu te digo, você não foi chamado para ser prisioneiro dessas vozes. Você foi escolhido para ser o eco da libertação. Enquanto os gritos do passado dizem que não há saída, a minha voz profética declara: toda maldição hereditária está sendo quebrada agora. Você não é vítima da herança de dor. Você é herdeiro da promessa em Cristo. As vozes invisíveis podem atravessar gerações, mas a minha palavra atravessa a eternidade. Se até hoje o som que governava sua vida era o som da derrota repetida, a partir de agora, o som que vai guiar seus passos é o som da vitória conquistada na cruz. O silêncio que você interpretou como ausência, na verdade, foi o espaço que preparei para que essas vozes fossem caladas. Não é você quem luta sozinho, é o meu espírito guerreando por você. Hoje eu te digo, não importa quantos séculos essas vozes tenham ecoado, um sussurro meu é suficiente para silenciá-las. Onde havia repetição de dor, haverá repetição de bênção. Onde havia correntes invisíveis, haverá testemunhos visíveis. Você será o marco de uma nova geração. A prova de que quando Deus se levanta, toda voz contrária se cala. Quando a alma reconhece o vazio da herança pesada, você carrega dentro de si marcas que nem sempre sabe explicar. É como se houvesse um peso que não nasceu com você, mas que sempre esteve presente. Você olha para a sua vida e percebe repetições estranhas. Os mesmos erros, as mesmas quedas, as mesmas perdas. E no fundo do coração surge a pergunta: será que esse é o meu destino? Será que nunca conseguirei ser diferente do que tantos foram antes de mim? É aqui que a alma desperta e reconhece o vazio da herança pesada. Esse vazio não é apenas emocional, é espiritual. É a consciência de que existe uma corrente que prende o passado ao presente. Você sente que por mais que tente, por mais que lute, há algo que insiste em arrastá-lo para trás. E é nesse instante de percepção que a sua alma começa a compreender a realidade. Há uma herança de dor que precisa ser confrontada. Eu permito esse despertar para que você não viva enganado, para que entenda que não basta desejar mudança. É preciso enfrentar as raízes do mal que se escondem na história da sua família. Reconhecer o vazio é o primeiro passo para a liberdade. Porque enquanto você acreditar que o que sente é normal, continuará prisioneiro do que não nasceu em você. Mas quando sua alma percebe que esses fardos não são parte da sua identidade, mas uma imposição espiritual, você começa a olhar para mim. É no momento em que você confessa: eu não posso sozinho, que o céu se move em sua direção. O vazio se torna grito. O grito se torna oração, e a oração abre caminho para que a graça invada. Eu sei que é doloroso encarar a realidade de que muitas das suas dores não começaram em você. Eu sei que você gostaria de acreditar que é apenas azar ou coincidência. Mas te digo, não existem coincidências quando há correntes espirituais em ação. Há um vazio porque há uma luta. Há um vazio porque existe uma promessa tentando nascer. E esse vazio não é sinal de derrota, é sinal de que algo maior está prestes a acontecer. O inimigo quer que você pense que está condenado a repetir a história. Ele quer que você aceite o vazio como parte natural da sua vida. Mas eu quero que você enxergue esse vazio como o espaço que preparei para derramar a minha plenitude. Porque só quando você reconhece o peso da herança é que pode abrir as mãos para receber a herança verdadeira. A identidade de filho amado em Cristo. Hoje eu te digo, não negue o vazio, enfrente-o. Reconheça que sozinho você não pode vencê-lo. E nesse reconhecimento, você me dá autoridade para agir. Quando a alma desperta e entende a prisão, ela clama por ajuda. E esse clamor é a chave que abre a porta da libertação.
O vazio não é o fim, é o início da transformação. Ele é o sinal de que toda maldição hereditária está prestes a ser quebrada, porque quando você vê a verdade começa a libertar você. O clamor que rompe o céu mesmo sem som. Há um momento em que o silêncio da alma se transforma em grito, ainda que os lábios não emitam uma única palavra. Esse é o clamor que nasce do fundo do coração. O gemido que não pode ser explicado pela lógica, mas que sobe como incenso diante de mim. Talvez você não tenha forças para orar em voz alta. Talvez sua boca não consiga formular frases, mas o teu espírito está clamando e eu ouço. O céu não responde apenas às palavras ditas, responde também às lágrimas, aos suspiros, às dores que só eu conheço. Esse clamor é diferente de qualquer oração superficial. Ele não vem da religiosidade, vem da alma quebrada que finalmente reconhece a sua impotência. É o momento em que você admite: eu não consigo sozinho, eu preciso de ti. Esse reconhecimento abre brechas no invisível, derruba barreiras que o inimigo ergueu e cria uma conexão direta entre o seu espírito e o meu trono. O clamor silencioso é a prova da sua entrega, é a confissão de que você não depende mais das próprias forças, mas da minha graça. Quantas vezes você chorou em silêncio, pensando que ninguém percebeu? Quantas noites você se deitou sem conseguir falar, mas o coração ardia como se estivesse em chamas? Eu te digo, cada lágrima foi uma palavra diante de mim. Cada suspiro foi um grito registrado no meu livro. Nenhum silêncio passou despercebido, nenhum clamor foi ignorado. O inimigo tentou fazer você acreditar que o céu estava fechado, mas a verdade é que os céus estavam sendo movidos por aquilo que você não disse, mas sentiu. O clamor que não se ouve na terra ressoa no céu. O clamor que não tem som humano estremece os fundamentos do inferno. Porque não depende da eloquência, depende da sinceridade. E quando a sinceridade encontra a cruz, nasce uma força que nenhum poder maligno pode resistir. Esse clamor não é apenas um pedido de socorro, é uma declaração de guerra contra as maldições que tentaram aprisionar a sua linhagem. É nesse clamor silencioso que as correntes começam a se romper. Você não percebe, mas cada lágrima derramada é uma chave que destranca portas espirituais. Cada gemido escondido é uma espada que corta laços invisíveis. Enquanto você acha que está apenas sofrendo, eu já estou transformando sua dor em oração, sua angústia em intercessão, seu vazio em sacrifício vivo. Hoje eu declaro: o seu clamor, mesmo sem som, é mais poderoso do que os gritos das trevas, porque ele nasce do íntimo e chega direto ao meu coração. Você não precisa impressionar com palavras bonitas, precisa apenas abrir a alma. E quando a alma se abre, o céu se abre junto. Não subestime o poder do silêncio carregado de fé. É nesse silêncio que eu desço para agir. É nesse clamor sem voz que a vitória já começa a ser escrita. O sangue que reescreve a história da sua família. Há marcas na sua história que parecem impossíveis de apagar. Pecados repetidos, derrotas que se arrastam, cadeias que se estendem de geração em geração. Você olha para trás e percebe padrões. Famílias inteiras destruídas por vícios, casamentos rompidos da mesma forma, doenças que se repetem como uma sentença. Mas escute a minha voz. Existe um sangue que fala mais alto do que todas as acusações. O sangue de Jesus Cristo foi derramado não apenas para redimir a sua vida, mas para reescrever a história de toda a sua linhagem. Enquanto você pensa que está condenado a viver sob o peso da herança de dor, eu te mostro a cruz. Ali, cada maldição foi confrontada. Ali, cada pacto maligno foi quebrado. Ali, cada acusação herdada foi cancelada. Não existe contrato de trevas que resista ao poder do meu sangue. Ele não apenas limpa, ele substitui, ele escreve de novo.
Onde havia derrota, eu escrevo vitória. Onde havia condenação, eu escrevo perdão. Onde havia vergonha, eu escrevo identidade. O inimigo deseja que você acredite que seu destino está preso ao passado. Ele quer que você aceite as correntes como parte da sua identidade. Mas eu já assinei uma nova aliança com você. Essa aliança não depende do que os seus antepassados fizeram. Depende do que eu já fiz. Não importa quais vozes gritem o contrário, o sangue já declarou: você é livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse sangue não se limita ao seu presente, ele alcança as raízes. Ele vai até onde as correntes começaram, visita os lugares de dor que você nem conhece, toca nas histórias que foram escondidas e transforma tudo. A redenção não se limita a você, ela se espalha. A graça não apenas restaura o indivíduo, mas inaugura uma nova linhagem. Você será o marco, o divisor de águas, a prova viva de que a maldição hereditária não tem mais poder quando é confrontada com o sangue do Cordeiro. Pense, se uma palavra humana pode ferir gerações, quanto mais o sangue eterno pode curar. Se uma maldição proferida por homens pode aprisionar uma família inteira, quanto mais a palavra de vida selada pelo sangue pode libertar. Hoje eu declaro que esse sangue está cobrindo você, selando sua casa, protegendo sua descendência. Não haverá repetição de dor, haverá repetição de bênção. Não haverá legado de fracasso, haverá legado de fé. Eu reescrevo a história da sua família não com tinta, mas com sangue. O sangue que nunca se apaga, o sangue que nunca perde o poder. Você será lembrado não como alguém que carregou a herança de dor, mas como aquele por quem a libertação começou. E quando as futuras gerações falarem da sua história, dirão: foi ali, no sangue de Jesus, que tudo mudou. Da herança de dor à identidade em Cristo. Você acreditou por muito tempo que era apenas a soma dos erros da sua família, o resultado inevitável das escolhas dos que vieram antes de você. Esse peso moldou a forma como você se vê. Alguém destinado ao fracasso, à rejeição, à repetição dos mesmos padrões de dor. Mas eu te digo, sua identidade não está nas correntes que herdou. Sua identidade está no que eu declarei sobre você na cruz. Você não é escravo da herança de dor. Você é herdeiro de uma nova natureza. Quando você nasceu, recebeu marcas invisíveis. Carregou feridas que não eram suas, enfrentou guerras que não começaram em você. Porém, ao nascer de novo em Cristo, uma troca aconteceu. A sua antiga herança foi anulada e uma nova herança foi entregue, a de filho amado. Esse título não é simbólico, é espiritual. Ele quebra sentenças, anula decretos, silencia as vozes que gritam o contrário. A identidade em Cristo não é um adorno religioso, é um decreto eterno que nenhum poder das trevas pode desfazer. O inimigo insiste em apontar para o seu passado, trazendo lembranças de quem você foi ou das falhas que repetiu. Ele tenta convencer você de que não há saída, de que está condenado a continuar vivendo as mesmas derrotas. Mas eu te lembro, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você não pode mais viver como escravo de um nome manchado, porque agora carrega o nome que está acima de todo nome. Essa mudança de identidade não acontece apenas no seu coração, ela se manifesta em sua vida. O que era dor começa a ser substituído por paz. O que era fracasso começa a ser substituído por vitória. O que era vergonha começa a ser substituído por honra. Você deixa de ser produto da maldição para se tornar testemunho da graça. O mundo verá que a transformação é real, porque a mudança não vem da sua força, mas do poder do meu Espírito em você. Não aceite mais ser definido pelo que herdou. Você não é prisioneiro da herança de dor. Você é herdeiro da promessa. E a promessa que eu fiz nunca volta vazia.
Ela se cumpre porque foi selada com o meu sangue. Você foi chamado para ser luz em meio à escuridão, prova de que a identidade em Cristo é capaz de romper qualquer cadeia hereditária. Hoje eu declaro sobre você: a vergonha não será mais a sua marca, o fracasso não será mais a sua bandeira. O que estará sobre a sua vida é a identidade de filho amado, redimido, escolhido. Essa identidade não depende da aprovação de homens, não depende da perfeição dos seus antepassados, não depende do que o mundo diz, depende apenas do que eu já declarei. Você é meu e nada pode mudar isso. O Espírito Santo como testemunha da libertação. Você pode não perceber, mas cada vez que uma corrente invisível se rompe, há uma testemunha que confirma no seu espírito, o Espírito Santo. Ele não apenas observa a sua caminhada, ele participa dela, guiando seus passos, lembrando sua mente, fortalecendo o seu coração. Quando a dor grita que nada mudou, é o Espírito que sussurra dentro de você: já começou a transformação. Ele é a garantia de que a obra da cruz não foi apenas um ato histórico, mas uma realidade viva que alcança sua vida agora. O inimigo tentará convencer você de que a maldição ainda é mais forte, que o ciclo não pode ser quebrado, que você continua sendo o mesmo. Mas escute, a voz do Espírito é firme e ele testifica com o seu espírito que você já não é escravo, mas filho. Ele não fala de futuro distante, ele fala de presente. Cada vez que você sente paz onde antes havia tormenta, cada vez que você percebe forças que não sabia que tinha, cada vez que um pensamento de esperança brota em meio ao caos, é o Espírito Santo confirmando: a libertação já está em andamento. Não subestime os sinais. Uma lágrima que se transforma em oração, uma lembrança dolorosa que deixa de oprimir, um medo que já não paralisa como antes. Tudo isso são marcas da presença do Espírito dentro de você. Ele é o selo que o inimigo não pode apagar, a prova de que há uma obra em curso que não depende das circunstâncias externas. Você pode não ver a muralha caindo, mas já ouve o som das pedras rachando, porque o Espírito Santo é a voz que anuncia antes mesmo que os olhos vejam. Ele não é apenas uma presença de consolo, é presença de poder. É Ele quem levanta você quando cai, quem dá coragem quando tudo desaba, quem acende a chama da fé quando o silêncio parece insuportável. O Espírito não é espectador da sua luta, ele é a testemunha e, ao mesmo tempo, o guerreiro que luta ao seu lado. Ele é quem assegura que o sangue de Jesus foi suficiente, quem lembra você de que nenhuma acusação passada pode mais condenar. E quando a sua mente tenta voltar ao passado, ele repete: você é nova criatura. Quando o peso das maldições tenta se impor, ele declara: tudo foi quebrado na cruz. Quando a vergonha tenta sufocar, ele proclama: você é filho amado. Essa voz dentro de você não é imaginação, é a confirmação de que o céu já selou a sua vitória. Hoje eu quero que você entenda: o Espírito Santo não é um detalhe, ele é a testemunha viva de que a libertação é real. Ele é quem garante que a transformação não é apenas promessa, mas fato. Ele é quem sela cada passo que você dá rumo à liberdade. E se ele já testifica dentro de você, nada e ninguém pode anular o que eu já comecei. O silêncio que faz tremer os inimigos invisíveis. Você acredita que o silêncio é apenas ausência, mas eu te digo, o silêncio é arma. Quando o inimigo não ouve os meus planos, ele se desespera. Quando as trevas não conseguem prever o que estou preparando, elas tremem. O silêncio de Deus não é fraqueza, é estratégia. É no silêncio que eu desmonto as armadilhas sem que o inimigo perceba. É no silêncio que eu preparo a vitória enquanto o inferno se distrai com a sua dor. O inimigo quer barulho, ele se alimenta do caos, das vozes de acusação, das palavras que você repete em desespero.
mas quando eu silencio, ele perde o controle. Porque o silêncio de Deus é enigma para as trevas. Enquanto você chora, achando que nada acontece, o inimigo já está confuso, sem saber de onde virá o golpe que vai destruí-lo. Ele sabe que o silêncio é prelúdio de guerra, mas não consegue antecipar o momento da sua queda. Entenda, o silêncio não é indiferença, é estratégia divina para que o inimigo não roube aquilo que ainda está sendo formado. É como um soldado que se esconde na sombra para atacar com precisão. Eu me calo porque estou preparando o terreno da sua vitória. Eu me calo porque estou expondo o adversário que não percebe o que está prestes a acontecer. Enquanto o inimigo acredita que você está derrotado, eu já estou levantando o estandarte da sua vitória. Não é você quem precisa fazer barulho para provar que está vencendo. É o silêncio do meu agir que já anuncia a derrota das trevas. Cada momento em que você aguenta firme no silêncio é uma espada cravada no coração do inimigo. Ele teme a sua persistência, ele odeia a sua fé, ele desmorona quando percebe que você ainda confia mesmo sem ouvir. As maldições hereditárias que tentaram prender sua linhagem por séculos estremecem diante desse silêncio, porque sabem que algo invisível está sendo quebrado. O silêncio de Deus é terremoto para as trevas, é trovão mudo que ressoa no mundo espiritual. Você não escuta nada, mas o inferno inteiro escuta o som da sua queda. Por isso eu digo, não despreze o silêncio. Ele não é vazio, é cheio da minha presença. Ele não é pausa, é movimento oculto. Ele não é ausência, é preparação. O silêncio faz tremer os inimigos invisíveis, porque é o lugar onde eu preparo o impossível. Quando finalmente o som da vitória ecoar, você verá que todo o silêncio foi parte do meu plano perfeito. A restauração que começa em você e se espalha pela sua casa. Há um segredo que muitos não compreendem. Quando eu quebro as correntes sobre a sua vida, não paro em você. A restauração que inicio em seu coração se torna um rio que flui para além de si mesmo. Você é o primeiro a ser tocado, mas não será o último, porque o que eu faço em você não é apenas para a sua libertação individual, é para gerar um marco na história da sua família. Talvez você pense que sua transformação é pequena demais diante de tantas gerações feridas. Talvez você olhe para o passado e sinta que a raiz é profunda demais, que as maldições já se tornaram parte da identidade da sua casa. Mas eu te digo, basta uma semente para mudar uma floresta, basta uma luz para romper a escuridão. A restauração começa dentro de você como uma faísca e se espalha até que todo o terreno seja iluminado. Eu não escolhi você por acaso. Você foi separado para ser o ponto de virada, o divisor de águas, o lugar onde a dor se transforma em testemunho. Aquilo que começou como vazio em sua alma, agora se tornará plenitude para todos ao seu redor. As correntes que se quebram em você vão se refletir nos que convivem com você. O ciclo de derrota não encontrará continuidade, porque agora existe uma barreira, o sangue de Cristo em sua vida. O que antes era repetição de fracassos, agora será repetição de bênçãos. Onde havia legado de dor, haverá legado de fé. Seus filhos, sua família, sua descendência sentirão o impacto do que eu estou fazendo em você. E mesmo aqueles que resistirem não poderão negar. Algo mudou, algo se transformou, algo novo começou a nascer. Perceba, quando eu restauro sua mente, seus pensamentos mudam. Quando restauro seu coração, suas atitudes mudam. E essas mudanças se tornam testemunho vivo para os que estão perto de você. Eles verão que você não é mais guiado pelas correntes do passado, mas pela liberdade do Espírito. A restauração em você se tornará convite para que outros também experimentem libertação. Não subestime o alcance do que eu faço.
Você pode achar que é apenas mais uma história, mas no mundo espiritual é um decreto que ecoará por gerações. Você será lembrado como aquele em quem a maldição terminou e a promessa começou. Hoje, eu te digo, a restauração não ficará presa em você, ela será multiplicada. Porque quando eu liberto, eu faço completo. E a obra completa inclui a sua casa, a sua linhagem e todos os que virão depois de você. Conclusão impactante: do silêncio à voz da vitória. Tudo o que parecia ser abandono era, na verdade, cenário de preparação. O silêncio que tanto te confundiu era o espaço onde eu estava desenhando uma libertação que você não conseguiria compreender. Agora, você vê que nada foi em vão. Cada lágrima, cada noite de angústia, cada clamor escondido se tornou tijolo no altar da sua vitória. As maldições hereditárias que ecoavam como vozes de condenação chegaram ao fim. O sangue de Jesus não apenas limpou a sua vida, ele reescreveu a história da sua família. O peso que vinha de gerações foi arrancado, a vergonha foi apagada e a sua identidade foi restaurada em Cristo. Você não é mais fruto da dor, você é herdeiro da promessa. Perceba como tudo se conecta. O silêncio revelou o vazio despertou o clamor trouxe o sangue resgatou sua identidade e o Espírito Santo confirmou a libertação. Cada etapa foi uma peça do meu plano perfeito para mostrar que você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Eu sou o Deus que transforma silêncio em som, dor em testemunho, vergonha em honra. Agora é a hora de se posicionar. Declare com a sua boca aquilo que o seu coração já sabe. No silêncio de Deus, toda maldição hereditária foi quebrada. Não permita que o inimigo roube essa verdade. Escreva essa frase como decreto nos comentários, dando legalidade para que o mundo espiritual reconheça o que já foi estabelecido. Compartilhe esta palavra para que outros sejam alcançados pela mesma libertação. Eu te digo, esta pode ser a sua última chance de romper o ciclo e você não pode deixá-la escapar. Escolha hoje viver como filho, não como escravo. Escolha hoje andar na promessa, não na herança de dor. Escolha hoje ouvir a minha voz que transforma o silêncio em vitória. E quando fizer isso, você verá que tudo mudou, porque o silêncio terminou e a voz da vitória agora ressoa sobre a sua vida. Oração final com chamada profética. Senhor Todo-Poderoso, diante da Tua presença eu levanto a minha voz agora. Eu reconheço que muitas vezes me senti preso a correntes que não foram forjadas por mim, mas herdadas de gerações. Reconheço que tentei lutar com minhas próprias forças e falhei. Mas hoje eu me rendo totalmente ao poder do Teu sangue e declaro: só o Senhor pode quebrar as maldições que tentaram me aprisionar. Pai, eu clamo para que o silêncio que tantas vezes me confundiu agora se torne o sinal da Tua obra perfeita em minha vida. Que cada lágrima que derramei seja transformada em sementes de vitória. Que cada repetição de dor seja substituída por repetição de bênção. Eu recebo a herança de filho amado, eu tomo posse da identidade em Cristo. Eu me aproprio da libertação que já foi conquistada na cruz. Espírito Santo, testemunha viva da minha transformação. Sela agora no mais profundo da minha alma que eu não sou escravo do passado. Eu sou livre, eu sou lavado, eu sou restaurado. Que o Teu sopro atravesse minha casa, minha família, minha descendência e que toda corrente seja quebrada em nome de Jesus. Eu declaro com fé e autoridade: no silêncio de Deus, toda maldição hereditária foi destruída. Eu escrevo com os meus lábios e com o meu coração: sou livre, minha família é livre. E a partir de hoje, um novo legado começa em Cristo Jesus. Agora, profetize junto comigo. Escreva nos comentários esta frase de fé: no silêncio de Deus, toda maldição hereditária foi quebrada. Declare-a como decreto espiritual.
Compartilhe este vídeo para que outros sejam alcançados e permaneça conosco no canal, porque a cada palavra liberada aqui, o céu abre novas portas sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está consumado. Amém.